Olá, eu sou Marco Túlio Costa, escritor, e estamos produzindo uma série em que discuto o processo de criação de minhas obras. Hoje vamos falar sobre o processo de criação de O Escandaloso Teatro das Virtudes. O Escandaloso Teatro das Virtudes é uma obra publicada pela editora Saraiva em 2013. Foi finalista do Prêmio Jabuti de 2014, foi incluído na seleção de escritores brasileiros, ilustradores e editores em Bolonha, em 2014. A ilustração é de Andrea Ebert, uma ilustração que nos traz gravuras ao estilo do cordel, porque este livro tem mesmo essa pegada, esse estilo, e eu vou explicar um pouco sobre o que é o Escandaloso Teatro das Virtudes. O Escandaloso Teatro das Virtudes é uma narrativa híbrida, né, em que temos a prosa de ficção, né, cujo enredo é um professor desiludido, bravo, enfurecido por uma querela na justiça que ele perdeu, e ele achava que aquilo lá era algo muito fácil, era óbvio, era evidente que ele tinha o direito, mas enfim, a justiça tem seus caminhos, né? E ele perde e fica muito entristecido com aquela situação. Ele é um professor pobre que num certo momento resolve colocar para fora a sua frustração, a sua crítica, a sua acidez com relação ao mundo, a tudo que ele percebe na sociedade. Então ele faz o quê? Ele cria um teatro de fantoches e põe o nome nesse teatro de Teatro das Virtudes. Como é que é a questão? Então nós temos na narrativa entremeado com pequenas peças de teatro para fantoches, teatro de rua. E é assim que é montado o livro. Nós temos a história desse professor, a história que vai na cidade que se chama Aqui se Paga, nada para o além, é aqui que se paga, e os exemplos que ele quer dar do que seriam as virtudes, o comportamento ético, a moral que deveria ser vigente, ele vai passando em peças de teatro, a sua crítica à sociedade, a determinados fatos, ele vai colocando em peças de teatro. Acontece que essas peças de teatro são vistas por pessoas que se sentem atingidas e elas classificam o teatro de escandaloso. Aquele teatro que traz a moral, que prega o que é ético, o que deveria ser correto, que denuncia, ele é que é escandaloso. Alguma coisa a ver com a nossa sociedade atual, em que o escândalo não está no que se faz, o escândalo está no que se mostra. São 7 pequenas peças que o professor Rui Barbosa escreveu e fez representar na feira de Aqui se Paga. Uma delas se chama A Ovelha Presa no Labirinto da Ignorância, em que o prefeito da cidade argumenta com o seu assessor sobre uma obra que ele irá fazer na cidade, uma obra faraônica. Mas ao olhar a planta, o assessor comenta:
Isso aqui parece o desenho de uma caixa. Bem observado. É uma caixa. Um prédio gigantesco faraônico será visto de grande distância, será espetacularmente iluminado, terá colunas dóricas colossais do chão até as nuvens, e o vidro especial todo espelhado, refletindo o céu, a capital inteira, a cara do povo estupefato, será o orgulho de Agnolândia. E dentro? O que terá? Você pergunta demais. O que vai funcionar no interior da caixa? Estou curioso. Aprenda de uma vez por todas, lá dentro não é preciso funcionar nada. Um complexo de portas e corredores é o que haverá. Um labirinto, como o próprio governo. Para quem se contenta com aparência e propaganda, para quem acredita em falácia, o que importa o que vai dentro, como funciona? Deixam-se convencer pela fachada. Nada veem além da casca. Se essas ovelhas elegeram para seu presidente um lobo vestido em pele de cordeiro, de que reclamam quando são devorados? Dessa forma, o teatro de fantoche vai denunciando políticos, situações do dia a dia que envolvem a polícia, que envolvem o empresariado, que envolvem a própria justiça. Aliás, a primeira peça, pela experiência do professor desiludido com a justiça, começa exatamente uma crítica à justiça. Bom, daí que podemos já pensar um pouco sobre a inspiração para esse livro. Na verdade, eu não creio que haja numa obra um único fator de inspiração. Para mim, a inspiração ela acontece com as conexões de várias coisas que ele vai captando no mundo. Um fato, uma experiência pessoal, suas leituras, né? Além da leitura de mundo, a leitura de obras. Então, esse livro tem dessas coisas, muito da experiência pessoal, muito de indignação, e muitos fatos acontecidos que nós vamos pensando na sociedade, utilizando essas figuras, e talvez seja até minha forma de vingança, né? Assim como Rui Barbosa, o nome do pobre professor que se sente traído pelo sistema, a minha literatura também seja uma forma de vingança. Então vamos ao contexto da publicação do livro, que foi lançado pela editora Saraiva em 2011. E o que estava acontecendo no Brasil? Em 2013, as famosas manifestações dos 20 centavos. Brasil todo nas ruas. Então, o lançamento do livro vem num período em que a sociedade aparentemente estava aí lutando por justiça. Parece que a coisa maior, a massa não estava compreendendo, era incapaz, né? Então o livro é lançado nesse período. Grandes manifestações no país por uma questão de 20 centavos, porque passou, hoje a gente vê isso, passou, e as grandes questões ainda estão em discussão, ainda precisam ser mais bem compreendidas, e o resultado, enfim, de tudo isso, na minha visão, foram terríveis, né? Tudo a ver com as peças propostas pelo professor indignado. Ele discute o comportamento de ovelha, ele discute sobre muitas coisas e que nós estamos vendo aí se repetir.